visto também, né, de uma maneira mais ampla, saindo um pouco da zona torcida, mas de quem o torcedor acompanha, rádio, TV, né, algumas maneiras de avaliar esse início de temporada do Ceará em que eu não concordo de maneira nenhuma. Já deixo logo de cara a minha opinião, porque é o seguinte, cara. Eu tô vendo muitos analistas, né? Isso não é ligado à torcida, a páginas de torcida ou qualquer coisa do tipo, falando do Ceará como se o Ceará tivesse feito uma grande reformulação no elenco, em que o Ceará tivesse perdido basicamente o seu time titular e tivesse construído um novo time, como se o Thiago Nunes tivesse chegado ontem, né? Que o Thiago vai botar em prática o seu plano de jogo. Como assim? Ele tá aqui há 6 meses. Se você não percebeu aí do plano de jogo do Thiago, você não tá entendendo nada de futebol. Então, assim, eu tô vendo muito isso, cara. Parece que o Ceará tá começando o ano agora. Parece que o Thiago chegou agora, parece que o Ceará é um novo time do Ceará. Quando, na verdade, o único time aqui do estado que consegue escalar o mesmo time titular do começo do ano passado é o Ceará. Porque, basicamente, o time que jogou a final da Copa do Nordeste, o elenco todo que jogou aquela final está à disposição do Thiago Nunes. Então, o Ceará teve algumas perdas de jogadores em sua grande maioria suplentes, e a maior parte desses que saíram eram questionáveis, recebiam críticas da torcida. E eu tô vendo falarem do elenco do Ceará como se a gente tivesse um novo elenco, como se a gente não tivesse mantido a base do time. Em nenhum momento, repito, em nenhum momento eu ouvi eles falando que o Ceará manteve a base do time. Eu não sei se você percebeu isso também. Pois é algo que a gente até tem discutido, né, algumas vezes aí na interna também, em relação a como tá sendo lidado esse começo de temporada por time cearense. E aí é uma questão de narrativa, porque o que a gente está vendo aí são muitos vindo com esse papo de que o Ceará tá meio que começando do zero, e tudo é uma comparação aqui no futebol cearense, e o rival já estaria estabelecido, já estaria muito bem obrigado, então eles já estão na frente, a gente tem que correr atrás deles, né? Quando a temporada acaba, a gente vinha numa crescente, e eles caindo, tá? Então acho que, primeiro de tudo, eles vinham caindo de rendimento. Segundo, em relação ao que o Ceará perdeu, é verdade que a gente se desfez aí de 20 jogadores no elenco, mas dos 20, quantos eram titulares? O time titular do Ceará, dos 11 que acabaram aí como titulares no ano passado, só saíram dois, cara. E os dois que eram dos mais contestados, que é o Fabinho, que, bem, foi um fim de ciclo, toda gratidão ao Fabinho, mas muitos anos no Ceará e já estava recebendo muitas críticas. Ele foi assumir a titularidade já no final da temporada. E o outro foi lateral direito, que ninguém sabia exatamente quem era o titular, né? Se era Gabriel Dias ou se era o Igor. Mas o Ceará vai, reforça, traz um volante teoricamente melhor, e na prática a gente vê que o Richard tem potencial para realmente dominar aquele meio campo ali, ser o nosso titular. E na lateral direita a gente traz dois grandes laterais direitos. Então, cara, a gente melhorou, sabe? Foram pequenos ajustes do time titular e várias opções também que vieram aí, que chegaram. O Ceará contratou 8, então mais 6 opções aí que vão lutar pela titularidade, né? E o rival? Se é para comparar isso, né, nessa questão de comparar, o rival perdeu 2 jogadores importantes, os 2 melhores do elenco, talvez. Né? Então, por que que na narrativa, no discurso, sempre dão a entender que a gente ainda tem que ir atrás, está se adaptando, uma nova forma de jogar? Thiago Nunes parece que chegou foi ontem. Como A assim? sensação que dá é essa, É, porque o elenco tá aí. O que a gente tinha ano passado, e já era dito, né, por alguns de dentro do clube até, não necessariamente ali diretamente, mas que havia um questionamento que o elenco do Ceará estava inchado. Alguns jogadores que estão saindo ou saíram desse período aí são jogadores que estouraram a base no aspirantes. São jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? E é como o Douglas falou, se você conta aqui de realmente úteis durante o elenco, durante a temporada passada, apenas 3 jogadores saíram mais úteis. Rick, Fabinho e o Igor. E o Igor voltou, acabou voltando. Nem o Igor saiu, se você olhar pela ótica de manter a base, né? Então, basicamente, saiu o Fabinho e o Rick. Rick, né?
dos mais úteis. E aí saiu também o Ione, mas se você olhar a temporada inteira, o Ione veio jogar 5 partidas aqui na reta final, né? Foi. Então, cara, eu não sei de onde estão tirando essa palavra reformulação para falar do Ceará. O Ceará qualificou seu elenco, qualificou seu plantel, talvez na tentativa de deixar mais assertivo e mais equilibrado do ponto de vista de quantidade, equilibrar o quantitativo com o qualitativo, né? Desincha, porque tínhamos quase 40, eu acho, jogadores por aí. Trouxe para uma média normal de um elenco profissional que facilita a gestão do grupo pelo Thiago e pelos líderes do grupo, para poder tornar, talvez, a possibilidade de mais oportunidades para o elenco. Mas o elenco base do Ceará, ele é basicamente o mesmo do ano passado, reforçado. Com jogadores para a posição lá da lateral direita, que foi questionada. Como o Douglas disse, o Richard, que tem potencial mesmo para ser o jogador ali que pode superar os últimos que ficaram nessa posição nos últimos anos. Lateral esquerda, um reforço a mais para a lateral esquerda, do Vitor Luiz. Jogador também tarimbado, que jogou Libertadores, muitos Brasileirões. E a gente qualificou o nosso elenco. Eu não sei por que estão construindo essa narrativa de reformulação total do elenco do Ceará. Porque ela não é pertinente, ela não é coerente. É uma narrativa errada e que acaba gerando um conflito na cabeça do torcedor que vai ouvindo aquilo, de que parece que o Ceará está vivendo um grande momento de reestruturação de tudo e um grande momento para trazer ainda mais uma sensação de incógnita no torcedor do Ceará, que está chateado por alguns motivos e tem razão, mas que essa narrativa acaba inflando ainda mais uma sensação de incerteza para o torcedor do Ceará. E nesse aspecto que a gente está ponderando aqui, que é dessa estrutura de elenco, isso não existe, cara. Isso está errado. Não há uma reformulação. E outra, como o Douglas também ponderou, e eu concordo totalmente. Estão citando o trabalho do Thiago como se ele estivesse começando agora. O que está acontecendo, cara? Porque não é esse o caminho. O Thiago já está aqui há 6 meses. O Thiago já tem um trabalho consolidado aqui. Os jogadores já conhecem a metodologia de trabalho do Thiago, da comissão técnica do Thiago, do analista de desempenho do Thiago. O trabalho do Thiago está totalmente integrado ao clube já. E o Thiago agora está trazendo o quê? Um refino técnico para o elenco e, obviamente, um refino tático. Mas a forma de jogar do Ceará já havia mudado com o Thiago Nunes. Demorou até para engrenar, demorou para dar liga. Passamos ali um mês preocupado durante o Brasileirão, um mês, 40 dias. Mas a coisa encaixou. Então, assim, essa história de que a gente está passando por uma reformulação completa e absoluta do nosso elenco, isso é uma narrativa mentirosa. E a gente está trazendo aqui os fatos disso. A gente pode escalar de ponta a ponta o time que jogou a final da Copa do Nordeste. A gente pode até citar aqui. Richard está no elenco? Tá. Buiu tá no elenco? Tá. Inclusive, o Thiago Nunes falou que o Buiu vai passar por outro procedimento. Infelizmente, pelo que eu entendi. Então, toda a força do mundo pro Buiu, tá? Barra, muito complicado. Que o clube dê toda a assistência para ele, um menino muito bom. Que ele volte a exercer o trabalho dele, né? Um jogador que tá evoluindo, é um jogador que pode evoluir mais. E a gente torce muito pela recuperação do Buiu, que ele ainda tem ainda tá no início de carreira, e se Deus quiser, ele mantém a cabeça no lugar que as coisas vão dar certo para ele, tá bom? Buiu, a dupla de zaga, Messias e Luiz Otávio. Saiu alguém? Acho que não. Lateral esquerda, também. Gabriel Lacerda também, né? Lateral esquerda, Bruno Pacheco. Saiu? Não. Na volância, Fernando Sobral, Marlon e o Vina no meio de campo. Saiu alguém? Acho que não, né? Aí vamos pro ataque. Mendonça, Lima e o Jael. Saiu alguém? Eu acho que não. Então, cara, a gente tem que ter um certo cuidado com o que estão passando pra gente. Quando a gente sempre fala aqui da torcida do Ceará que é nós por nós, é porque é nós por nós, né? Eu entendo que às vezes vocês ficam chateados com a gente porque a gente tem uma opinião que vai por outro caminho. Talvez essa opinião vá por um caminho que alguns não concordem. Mas a gente está trazendo fatos. A gente não está aqui construindo algo mentiroso.
O Nares não foi aproveitado na última temporada. Posso até citar o Nares aqui como um jogador que também estava no elenco. O Nares, nos últimos 8 meses, não vinha sendo aproveitado. Nem na reta final de Copa do Nordeste ele já parou de ser aproveitado pelo Guto. Então eu não posso contar com o Nares também. Então, cara, a gente tem aí uma condição de que a gente precisa estar muito atento ao que nos dizem. Porque isso aumenta, insufla, né, a vontade da gente querer criticar. Em alguns aspectos, eu não estou dizendo para você não criticar, você que é mais crítico, mais ácido nas suas críticas, você não pode. Claro que você pode criticar. O que a gente está tentando trazer para vocês é que a crítica tem que ser justa. Que vocês não comprem esse pacote de mentiras, porque isso é um pacote de mentiras que estão falando todo dia. A gente está muito atento a isso, tá? O Ceará não passa por uma reformulação, o Ceará passa por uma qualificação de elenco, mas o time base, ele continua lá. O nosso time base foi mantido. E isso tem que ser dito. É verdade, galera. É verdade. A gente queria trazer essa discussão aqui para vocês, que eu acho interessante, principalmente para a percepção do torcedor. Claro que ninguém está dizendo aqui que não precisa qualificar mais. Eu já vejo comentário, mas espera aí, falta 9. Sim, falta, com mais contratações. E é isso que o Ceará tem feito. Está qualificando o elenco. Falta aí algumas peças, a gente sempre fala sobre isso. Quem sabe mais um meia, ou um grande centroavante também, para resolver esse problema da falta de gols perdidos e tudo mais, tá? Mas a gente achava importante discutir isso, porque sim, o Ceará está bem mais próximo de dar liga, bem mais próximo de chegar no tal do ponto doce do que outra coisa. Não é começando do zero. A gente está continuando o trabalho com o Thiago Nunes do ano passado para cá, e aí, meu amigo, são qualificações que precisam ser feitas para a gente chegar aí no ajuste ótimo, né, no melhor time possível para 2022. Beleza? Ó, galera, vão deixando o like aí, tá? Se isso aqui virar corte, você que vai assistir depois, deixe seu like também, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo por aí, beleza? Tamo junto demais, bora vozão e bora pro racha.